Fala, meus amigos, vamos lá, cara, fazer um videozinho um pouco diferente para vocês aqui, tá? Falar um pouquinho dos índices mundiais, né, que eu fazia bem antigamente, uma análise que eu fazia dos índices mundiais. Eu vou falar de dois ativos aqui do nosso mercado brasileiro, né, que estão com uma formação interessante para se acompanhar, tá? Primeiro item é o ELET, tá? Primeiro ativo é ELET. Ativo que está numa congestão, mas está fazendo aquela correção pré-rompimento. Então fica de olho, né? Prestem atenção. É um dos poucos ativos aí na semana que eu vou acompanhar, tá? Mas bem de leve. Vocês sabem que a partir de segunda-feira, apesar de acabar de sair aqui, né, notícia do pacote de estímulo americano, né, de 900 bilhões que saiu, é uma semana que vai ter pouca liquidez, né? Segunda-feira vai ter vencimento de opções, vai ter essa notícia dos Estados Unidos. A partir de terça-feira eu acredito que venha uma diminuição de liquidez até janeiro, tá? É o que eu penso, não sei se vai acontecer, pode ter um rally aí de final de ano também, pelas informações aí de pacote de estímulos, pode sair alguma notícia também sobre o Brexit, né, uma notícia boa para os dois países, né, tanto para o bloco europeu quanto para a Inglaterra, e pode ter notícias boas também sobre vacina, enfim, a gente não sabe, mas a minha visão que eu tenho agora de curto prazo, né, de final de ano, eu vou ficar de fora, tá? Mesmo porque entre Natal e Réveillon eu não vou estar em casa, então não vou ficar posicionado em nada, tá bom? Mas ELET, aí ó, interessante, né? Fazendo uma correção pré-rompimento de uma grande lateralização que tá acontecendo desde de junho, tá? Então são vários e vários meses aqui. E chega numa forte alta, toca na região de máximas e agora está fazendo uma correção para média 9, tá bom? Então, né, se você traçar um fibo também desse último fundinho aqui, que foi um fundo discreto, mas foi um fundo, temos aí 50% de fibo, tá? Tocou 50% de fibo também, uma outra coisa interessante, né? Já está acima da média de 200 no gráfico diário. No gráfico semanal, ele está fazendo tipo um gift, tá? Tipo um gift, né? Faz um candle forte de alta, no outro dia ele faz uma correção, rompendo a máxima de todos esses dois últimos candles, né? Ativa o gift, tá bom? E é um gift aí, né? De topo, quase topo histórico. Então, é uma região bem importante aí para a ELET, né? Rompendo essa região, existe expectativa de busca até 45, tá bom? Claro, né, já falei com vocês N vezes, não só hoje, mas eu falei na sexta-feira também, eu tô tirando um pezinho um pouco do acelerador, tá? É final de ano mesmo. Qualicorp é um segundo ativo que eu vou trazer para vocês, ó. Ativo que está numa triangulação, eu tô acompanhando esse ativo há algumas semanas já, tá? Então ele está nessa triangulação interessante, vamos esperar o rompimento dessa triangulação. O ativo está também triangulando, né, em cima de um topo histórico, né? Então ele tá, caramba, que quadradão, hein, Mica? Em cima, tá triangulando aqui nessa região de topo histórico, então eu já tinha até mencionado, né, que ele poderia trabalhar aqui dentro para tentar romper. Tá chegando, né, tá chegando no limite, né, do triângulo, então ou ele vai respeitar a LTA ou ele vai respeitar a resistência. Então vamos acompanhar também os próximos dias de Qualicorp, pode ser interessante, principalmente início de... pode lateralizar, né? Baixa liquidez, imagina, lateraliza aqui por 4, 5 dias, chega no limite máximo e no início de janeiro ele explode para cima ou para baixo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas existe essa expectativa sim, tá? Não é topo histórico, né, gente? Agora que eu vi, né? Peço desculpas aí, acabei confundindo com hipermarcas, tá? Que eu acho que hipermarcas está também numa situação dessa. Não, hipermarcas não. Um ativo também, cara, que eu esqueci agora, esqueci, gente. Mas enfim, tá? Era um ativo que estava trabalhando, lateralizando em topo. Mas esse aqui não é o caso desse aqui. Esse aqui tem regiões aqui importantes, caso venha romper essa triangulação, 37,50, depois 39,50, tá bom? E depois, enfim, R$ 45 também, que sim, aí sim é o topo histórico de Qualicorp. Tá? Bem interessante, gráfico semanal também, ó. Dá para ver bem o triângulo, respeitando a região de médias, enfim. Tá interessante sim para acompanhar, tanto o ELET quanto o Qualicorp, tá? E agora vamos aqui para o nosso TradingView, né, que eu gosto de conversar com vocês, falar de alguns índices mundiais, tá? Vou falar do SP500, vou falar dos alguns índices europeus, e o índice chinês e o do Japão, tá? Mais ou menos isso que eu vou falar com vocês. Começando aqui do SP500, tá? Se a gente até pegar o SP500, o SP500 índice mesmo, sem ser o futuro, a gente consegue visualizar aí que ele tá bem pra caramba no gráfico diário, né? Fazendo altas ótimas, corrigindo de forma saudável, sempre tocando em média de 9,21 e rompendo máximas. Então, ele chegou a tocar aqui na média de 9, mais uma vez, como aconteceu aqui, ó, exatamente idêntico à formação, gente, mas é muito idêntico à formação mesmo. Agora, pegando o SP500 sem ser o futuro, né, o índice SP500, olha essa formação aqui, ó. Olha essa formação. Olha essa formação.
Muito idêntica, né? Muito parecida. Se você for tirar, né, a questão do candles, né? Correção, né, faz um rompimento de máxima e faz um martelinho. Correção, faz um rompimento de máxima, faz um martelinho. Bem idêntica, né? Bem idêntico o movimento. Então vamos ver o que acontece aqui no rompimento dessas máximas. Se romper máxima com essa informação de pacote de estímulos, ele pode até andar, né, jogar um pouco mais para cima aí, como seria o nosso grande objetivo, né? A gente estava esperando a SP500 fazer isso, né? Tanto no gráfico diário, gráfico de 1 hora também, né? A gente estava com essa ideia, né, de rompimento aí, se distanciar desse embolo. Então vamos ver se vai acontecer ou não, né? Vamos ver, vamos anotar, porque demorou tanto para sair esse pacote de estímulos que também podem achar, o mercado pode achar que o pacote foi menor do que deveria, que eles gostariam. Então, enfim, vamos ver o que o mercado vai interpretar disso aí a partir de 8 horas da noite de hoje, tá bom? E começando agora aqui, né, falar de alguns outros índices mundiais, falando do índice da Inglaterra, tá? Começando com o índice da Inglaterra. Quem me acompanha já há muito tempo, né, final de semana eu fazia esses vídeos, né, no final de semana sobre a leitura dos índices mundiais. Então eu lembrava que tinha um canalzinho de baixa, que a gente acompanhou esse canal de baixa, depois eu parei de fazer essa análise de final de semana, né? Então rompeu esse canal de baixa com propriedade, né? Olha a alta que ele faz, uma pancada para cima, depois lateraliza para a média 9, isso aí é tipo um power breakout aqui para a média 21, né? E depois faz o rompimento e agora lateralizando de novo para a região de média, tá? Por enquanto, o índice inglês bem tranquilo, lateralizando nessa região de topo, tá? Então o que a gente gostaria que acontecesse? Obviamente, né? Quem gosta de altas, né, de máximo, renovação de máximas, precisa romper essa LTA, precisa romper máximas, né, para renovar topo, tá bom? Renovar topo e continuar essa tendência de alta. O que não pode acontecer justamente em cima dessa região de topo no pós-coronavírus, o topo do pós-coronavírus, onde ele está brigando agora. Não pode fazer, é justamente essa movimentação perdendo fundo, né? Então isso é meio... A gente entende, né, que não pode fazer isso porque ele vai estar pivoteando para baixo, pode começar o início de uma lateralização, enfim, até mesmo um ombro cabeça a ombro aqui, né, acontecendo. Enfim, né, gente, isso aí é só traçar cenário. O que a gente tem que ver o mais próximo aí da realidade, o curto prazo, o que a gente precisa que venha acontecer. Se o SP500 ajudar, né, o pacote de estímulo for interessante, tiver sinais de saída de Brexit interessantes para os dois lados, pode fazer essa movimentação para cima e continuar a tendência de alta, tá bom? Voltar rapidinho para o SP500, falar no gráfico semanal. Tá, vamos fazer um resumão logo aqui, ó. Gráfico semanal muito interessante da SP500. De todos os gráficos, eu acredito que o SP500 seja o gráfico que esteja mais interessante no gráfico semanal, tá? Renovando tendência de máxima, lateralizou aqui, ó, bastante tempo para renovar, para jogar isso aqui para cima. Então a gente, né, tem uma movimentação limpa aí do SP500, né? Uma movimentação bonita do SP500. Faz uma correção direto para a média 21, faz o martelo, essa entrada aqui foi linda, né? Faz uma nova correção, mas essa correção não perdeu o fundo, ou seja, não foi estopado quem entrou no semanal. Semanal da SP500 é muito, mas muito difícil alguém ser estopado, tá? Se você usar o stop técnico. Então, continuou essa tendência de alta aí, tá? E no gráfico mensal? O gráfico mensal é um dos mais bonitos também, né? Que a gente deve ter, porque olha só as últimas movimentações, tá? Então, ó, faz uma alta, corrige, toca na média 9, rompeu o máximo aí no mês passado e agora tá, né, em suas máximas aí desse mês, tá? Uma coisa que eu observo também, né, como a volatilidade aumentou nesses últimos anos. Ó, a gente está vendo de 2000 para cá, desde a bolha, né, do bolha.com para cá. Você vê que os candles de alta são candles muito mais reservados, mensalmente falando, né, são candles muito mais reservados do que os últimos que a gente está vendo aqui, né. Olha que absurdo, né, os candles de alta desde 2009, depois da crise do subprime. Os candles muito mais calmos, né? Candles muito mais calmos. Olha o que a gente começa a ver aqui em 2018 para cá, né? O aumento de volatilidade, o aumento realmente, né? Aumento de volatilidade, porque tanto candles de queda quanto candles de alta começam a ganhar porcentagens, né? Altas de porcentual, né? Altas muito maiores, isso é visível, tá? Então, tanto na queda do coronavírus quanto na recuperação do coronavírus também, esses 2 meses aqui, ó, tanto de novembro quanto o de abril, são candles, acho que foram os 2 maiores candles, né, mensais aí do SP500, tá? Depois alguém me corrige se eu estiver errado, mas acredito que visualmente não tem erro, né? Não tem erro, realmente muito forte mesmo, né, o SP500 e cada vez mais volátil. Perceptível isso, tá? Falar agora do gráfico semanal
da bolsa inglesa, tá? O gráfico semanal interessante também, né? Rompe um canal de baixa muito bonito e agora está fazendo uma lateralização aí de 2 semanas, tá? Gráfico mensal é o único gráfico mais preocupante, vamos dizer assim, ó. Ele está tentando pivotear para cima, tá? No gráfico mensal, ó, fazendo essa movimentação aqui, ele está tentando romper essa região, mas encontrou média de 21, encontrou região de fundos importantes que eram suporte ou resistência, ou seja, a gente vê que teve muita briga nessa região nos últimos anos, tá? Quando eu parei aqui a tela, a gente estava em 2015, e desde 2015 sempre teve muita briga nessa região, tá? E ó, a última briga que teve aqui também, né? Então, mais uma vez, né, tentando brigar nessa região com a média de 21 inclinada para baixo. Isso é algo que a gente tem que, né, colocar, anotar isso aí, porque não deve ter tanta facilidade nesse rompimento. Podemos ter uma correçãozinha para a média de 200, né? Fazer uma movimentação dessa aqui, média de 200 está passando aqui, ó, se você não está vendo. Então ele pode fazer esse tipo de movimentação, tá, gente? Graficamente seria possível, tá? Então esse é um índice inglês, tá? Já falei no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal. Vamos voltar agora para o gráfico diário e vamos para o próximo índice, tá? Índice alemão. Índice alemão a gente consegue ver no gráfico diário que ele está bem em cima da região de topo histórico. Então, ó, vou voltar um pouquinho para vocês verem, né? Região de topo histórico, tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes tentando romper essa região. Todos esses estudos que eu tenho aqui, dessas linhas roxas, aquele canal do índice inglês, tudo isso aqui são estudos já antigos, não fiz nada, tá? Não fiz nada, isso aqui são estudos que eu fazia já no início do ano. E agora, né, você vê que ele respeita essa região, né, respeita essa região. E olha só, outro detalhe também, ó, LTA, quando ele perde uma LTA, o que acontece? Ativo lateraliza depois que perde uma LTA. Análise técnica, análise gráfica funciona, você precisa entender a forma que são utilizados os desenhos, né, principalmente Price Action, cara, é muito interessante. Então ele veio aqui, né, faz essa correção muito forte aqui em novembro, e depois, né, aqui sim tivemos uma recuperação em V, né, de outubro para novembro, lateraliza e chegou finalmente no seu topo histórico. Se vai ter força para romper o topo histórico, o índice alemão, não sabemos. Sabemos que estamos ainda, né, com essa conversa aí o desaquecimento, né, o esfriamento da economia ali da Europa é sensível, né, é perceptível, mas é sensível, mas é perceptível. E também temos a saída da Inglaterra, então isso enfraquece um pouco esse bloco europeu. A bolsa, o país, né, a Alemanha é a maior economia, vamos dizer assim, do bloco europeu, então tem que sempre ficar de olho nesse índice aqui, tá? Se você for pensar em Europa. Tá tentando romper o topo histórico. Se não romper o topo histórico, né, sabemos que ele pode voltar a lateralizar aqui por algum tempo, tá? Dar uma esfriada aqui para fazer esse rompimento, tá bom? Vamos lá, tive que dar uma paradinha aqui porque tocou o interfone. Dando continuidade então, índice italiano, tá? Índice italiano também trabalhando numa região de resistência, tipo um triângulo, né? Tem uma LTB também passando aqui, então precisa vencer essa LTB se estiver pensando em continuação de tendência, tá? Tem tipo um triângulo também acontecendo aqui, então dá para ter uma noção aí como é que tá o índice italiano, né? Índice italiano esse que tá... todos fizeram, né, movimentações aí de alta e estão lateralizando aí no final desses últimos dias. Vamos ver o gráfico semanal agora do índice italiano. Também, né, rompeu, fez uma região muito forte, pode até corrigir um pouco mais entre a região de média de 9.200. Não seria nada ruim, né? Uma correção até um pouco mais forte para a região de topo anterior, região de médias, no caso, né? E até Fibonacci. Ficaria bem interessante para uma tendência maior de alta, romper esses 22 mil, querer buscar, né, esses 24 a 25.500, tá bom? A bolsa italiana é a bolsa que acredito que seja a mais fraca de todas, né? Vamos ver o gráfico mensal da bolsa italiana. Gráfico mensal que fez esse candle absurdamente forte, né? Tentando pivotear para cima e tá deixando tipo um gift aqui para janeiro, tá? Mais ou menos isso que eu tô vendo aqui no mensal do gráfico da Itália, tá? Vamos agora para o gráfico do Nikkei, Japão.
índice japonês muito forte também, né, nesses últimos dias, está começando a dar uma lateralizada, uma triangulada aí, uma região não é topo histórico, né, mas é uma região forte, né, ó, vem lá de baixo, vou ter que colocar até no gráfico mensal para vocês verem, né, a questão da região de resistência, ó, região lá de 1991, meu amigo, não sei nem se isso aqui ainda vai exercer algum tipo de força, acredito que exerça sim, tá, porque tem uma região de topo, uma região de correção aqui, né, era topo, correção e depois perdeu e serviu como resistência. Então tá chegando agora, de baixo para cima, também vai servir como uma leve resistência. Isso no gráfico mensal, tá? Voltar aqui pro gráfico diário, em cima dessa região, lateralizando bem em cima dessa região de resistência, né? Tem tipo também um triângulo aqui, ó, de curto prazo. Então, se não perder essa LTA, né, e romper topo, continuação de tendência, tá? Lembrando que pelo semanal o índice Nikkei, né, uma forte alta, pode fazer também uma correção aí saudável. Todos os índices mundiais podem fazer uma correção saudável, tá? Se vai fazer a gente não sabe, mas a gente fica, né, lendo esse tipo de gráfico pra gente ter uma noção. Caso venha fazer uma correção, não é o fim do mundo. Tá bom? Rompeu uma região muito forte, ó, e nem pullback fez, ó. Essa região aqui dos 24 mil da bolsa do Japão, nem pullback fez, ó. Rompeu forte e agora pode fazer uma correção. Pode fazer, tá, gente? Vamos agora para o índice chinês, tá? Hang Seng. Esse aqui é um índice que não é o volume não é tão alto quanto o de Xangai, que a gente vai ver em seguida. Então o Hang Seng aqui a gente vê que tem uma LTB passando, ó. Tipo uma LTBzinha passando, então precisa romper essa LTB para dar continuidade de alta. Lembrando que tem médio 200 junto com a LTB, tá bom? E também tem uma LTAzinha aqui. Então vocês estão vendo que respeita, né? Respeita bastante as linhas que a gente traça. Quanto mais tempo você traçar a linha, mais você vai ficar, mais você vai entender, vai ter mais confiança em traçar essas linhas aqui, tá bom? Então Hang Seng também, querendo ou não, no curtíssimo prazo em tendência de alta, tá? No médio prazo, no longo prazo, tá meio triangulando, ainda não saiu ainda de uma região importante. Precisa romper essa LTB, essa média de 200, tá bom? E finalmente o de Xangai, tá? O índice... desculpa, gente, né? Acabei atropelando, né? O gráfico semanal eu mostrei. Então o Hang Seng, isso aqui é no semanal, tá? A gente consegue ver essa triangulação. No diário ele está lateralizando também, né? Brigado pra caramba, tá em cima de uma região de suporte, ó. Não deixa de estar, né? Vou botar aqui, ó, uma regiãozinha de suporte, ó. Então importante essa região, ó. Importante. Então tá em cima de uma região de suporte e também tá próximo de uma LTB. Então vamos ver quem é que vai ganhar, né? No gráfico semanal a gente confirma essa análise pelo gráfico, pela média de 200 e uma LTB passando bem forte. Vamos ver se vai romper, né? Essa LTB vem de 2018. E no mensal, e no mensal, como é que tá o Hang Seng no mensal? Obrigado também, a gente vê que tem aquela LTB que a gente traçou no semanal e tá tentando romper topos anteriores. Ó, região importante também, se você olhar o gráfico mensal, né? Região de várias máximas aqui, tá bom? Então o Hang Seng é esse. E o Xangai, finalmente Xangai, vamos pro gráfico diário de Xangai. Gráfico diário. O que a gente consegue visualizar aqui? Bela de uma grande lateralização nesses últimos meses, tá? O índice de Xangai saiu de um triângulo, tá? Tinha um triângulo enorme aqui que ele conseguiu romper para cima e não fez nem pullback no triângulo, tá? Então, mais ou menos isso que a gente vê. E agora lateraliza, tá? Depois de uma alta muito forte, lateraliza. Isso no gráfico diário, precisa romper essa região de 3.460 para continuar a tendência de alta aí do índice Xangai, tá bom? Vamos ver o gráfico semanal agora do índice Xangai. Né? A gente consegue ver a triangulação muito bem desenhada aqui, depois rompe essa região e lateraliza, tá? Mais uma vez, precisa romper esse 3.460 para dar continuidade de alta. E no gráfico mensal, né, tá fazendo uma correção para a média 9, tá? E tentando romper mais uma vez a região cada vez mais forte, mais importante para o índice Xangai, né? Rompimento e manutenção acima dessa região para buscar 3.640 e depois esse grande rompimento de toda essa lateralização do pós-coronavírus, tá? Então, mais ou menos isso que a gente vê aqui no índice Xangai, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho essa análise, né? E é isso, tá? Como não tinha muita coisa no nosso índice, é uma semana muito difícil de ser operada pela baixa volatilidade, pela baixa liquidez, né? A partir de terça, quarta-feira, que vai ser Natal, depois da semana entre Natal e Réveillon, decidi fazer esse vídeo um pouquinho diferente para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tá? Vamos junto aí no que vocês
e o que eu puder ajudar vocês, né? Vou ficar sempre à disposição aí, tá? Se não encontrar, quem começa a tirar férias aí a partir da semana que vem, desejo vocês aí um bom final de ano, uma boa passagem, um bom Natal para vocês, e 2021 vai ser melhor que esse 2020, tá? Cara, é muito difícil ser pior também, né? Mas vai ser melhor e vai ser nosso. Um abraço, gente, vamos junto.